pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é a Camila e hoje eu trouxe mais um vídeo para vocês. No vídeo de hoje, nós vamos ver mensagens customizadas novamente. Para quem me acompanha e assiste meus vídeos, sabe que eu já lancei aí no canal 2 vídeos sobre mensagens customizadas. No primeiro, que é esse daqui, nós vimos sobre a classe Alert do Bootstrap. E no segundo vídeo, que é este daqui, nós vimos sobre como modificar a mensagem de erro gerada pelo próprio script case, tá? Então, como prometido no vídeo somando valores específicos, eu vou utilizar a mesma aplicação que a gente poder colocar esse exemplo do modal, tá? Então, vamos lá. Antes eu queria só pedir uma coisa, tá? Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aí para você ficar por dentro dos próximos vídeos e tal, que aí você vai conseguir acompanhar o canal direitinho, né? Bom, agora sim vamos dar início. Então, o que acontece? No vídeo anterior, para quem assistiu, sabe o que eu estou falando. Quem não assistiu, dá uma pausa e vai lá e assiste, tá? Então, neste vídeo aqui, eu criei essa telinha aqui, essa consulta, que quando eu clico no checkbox, ele vai me dando uma soma aqui dos valores que eu estou clicando, tá? Esse checkbox aqui, ele aparece quando a gente habilita um botãozinho do tipo Run, tá? Então, quando a gente habilita, ele aparece checkbox e eu clico no checkbox, ele vai me dando uma somatória aqui em cima. A partir daqui, a gente vai começar a criar essa chamada do modal. Então, a gente vai fazer o quê? A lógica é a seguinte, nós temos aqui nessa tela um campo status. Esse status, ele armazena para a gente -1 ou 0. A gente vai fazer assim, o -1, ele vai ser pago. Então, digamos que o título esteja pago, ele vai colocar aqui um texto, um botãozinho pago. Se o título for pendente, ele fica 0, né? Ele está 0, a gente vai colocar um botãozinho pendente. Então, vamos começar dando uma estilizada aqui nesse campo, acrescentando esse botãozinho. Eu vou abrir aqui o meu Bootstrap. Vou lá no W3 School, já vou abrir direto aqui nos botões, ó, que é o que eu vou utilizar. E a partir daqui eu já vou começar a fazer a minha estilização lá dentro da consulta. Então, o que eu vou fazer? Eu vou utilizar o botão Success para pago e o botão Warning para pendente. Vamos fazer o seguinte, dentro da consulta, nós temos um evento chamado OnRecord. Este evento é o responsável por executar o código quando a linha estiver sendo preenchida, ou seja, cada vez que uma linha for lida, for preenchida, ele vai executar o código dentro do OnRecord. Então, aqui dentro, nós vamos acrescentar a validação para acrescentar esses botões no campo status. Então, vamos fazer o seguinte, vamos começar criando um if para a gente colocar no campo a mensagem pago ou pendente. Então, eu vou criar aqui a estrutura básica do if, tá? E vou acrescentar agora campo status. Então, se o meu campo status for igual a 0, o meu campo status vai receber o texto pendente. Caso contrário, o meu campo status vai receber o texto pago. Beleza? Vou executar, ele já vai trazer para mim aqui, em vez do -1 e do 0, ele vai trazer o texto, tá? Que é pago ou pendente, ó. Agora a gente vai colocar o botão. Então, vamos fazer o seguinte. Vou vir aqui e vou preencher primeiro o botão do sucesso, tá? Que é o pago. E vou copiar ele aqui. Isso daqui. Então, aqui no pago é onde eu vou substituir. Eu preciso colocar dentro de aspas duplas, tá? Então, eu vou só tirar o nomezinho pago e vou colar o botão. Aí, o que eu preciso fazer aqui? Como eu já tenho aspas duplas no início e no final, aqui no meio eu tenho que substituir por aspas simples. Então, vou deletar onde tem duplas e vou trocar por simples. Aqui onde tem o success, eu vou trocar por pago, que vai ser o título, né, ali do botãozinho. Tá? Agora a gente vai fazer o seguinte. Eu vou pegar já, aproveitar aqui, e vou pegar o do warning, que é o pendente. Vou copiar aqui e vou colar aqui dentro. Button. Aqui eu tenho que tirar aspas duplas, trocar pela aspas simples. Beleza, vou trocar aqui a mensagem, vai ser pendente. E agora, eu preciso fazer o quê? Preciso pegar os links do Bootstrap, tá? Para eu poder fazer essa importação da biblioteca
e jogar para dentro do meu script case. Então, eu copiei aqui os 4 links principais, vou lá no meu evento onHeader, que é o cabeçalho da minha aplicação, fechei o PHP, abri o PHP e colei os links. Vou dar uma indentada no código, salvei. Agora eu volto lá no onRecord, vou já executar aqui. Ele já vai trazer para mim os botões, tá? Só que no meu caso eu tô achando que está muito grande e eu quero que ele preencha todo o espaço. Então eu vou diminuir o tamanho do botão, tá? Vou diminuir o espaçamento interno dele e eu vou fazer ele preencher todo esse espaço aqui, que eu quero que fique todos do mesmo tamanho. Isso eu posso fazer dentro do próprio Bootstrap, tá? Ele tem classes que fazem com que a gente mexa com o tamanho do botão e a largura do botão. Então aqui, ó, eu quero que o botão fique deste tamanho aqui, ó, que é o Small. Então eu vou copiar essa classe aqui, vou lá dentro do botãozinho e vou colar aqui, ó. Com essa classe, ele já vai diminuir. Eu vou executar e ele já vai ficar menor. Beleza? Agora eu vou fazer com que ele preencha toda a linha. Então, para fazer isso, eu vou utilizar essa classe aqui, ó, btnBlock. O que ele vai fazer? Ele vai preencher toda a linha, vai dar um 100% no botão. Então, colei aqui também, dei um espaço e colei, e executei de novo. Ok, agora eu já tenho todos os botões do mesmo tamanho, bonitinhos. Então, a gente vai começar agora a fazer o quê? Mexer com o modal. Vou lá no modal. Quando a gente clica no botão, ele abre o modalzinho, tá? Isso aqui é exatamente o que a gente vai fazer. Então, vou fazer o seguinte. Vou copiar esse código. Na verdade, esse botão aqui eu não preciso, porque eu já tenho ele lá, aqui dentro do onRecord, né? Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou copiar aqui o botão para a gente comparar o que a gente tem num e o que a gente não tem no outro. Então, vamos lá. Tag button a gente tem, o type, que é botão, a gente também tem, e a classe, que a gente define a classe do botão, a gente também tem. Tá, então aqui o data toggle a gente não tem, o data toggle a gente não tem e o data target a gente não tem. Então eu vou copiar esses dois valores aqui e vou colar aqui no final. Dei um espaço, colei, dei um espaço e colei. Tenho que mudar também aspas duplas por aspas simples nos dois botões. Aqui embaixo a mesma coisa. E uma coisa interessante também é o seguinte, eu vou apagar isso aqui já que a gente não vai mais usar. Eu vou fazer o seguinte, vou diminuir aqui para que a gente possa ver. Ó. Aqui no Data Target, a gente tem o ID do modal que vai ser chamado, tanto que aqui a gente tem o MyModal. Se a gente voltar lá no Bootstrap, a gente vai ver que o ID do modal se chama MyModal. Tá? Então, esse ID aqui a gente pode alterar, não necessariamente a gente precisa usar o que está aqui. Tá? E é o que eu vou fazer, eu vou alterar esse ID. Então, eu vou aqui dentro do botão de novo, em vez de MyModal, eu vou chamar de Modal Status. O nome eu tenho que colocar nos dois, tá? Modal Status, beleza? Agora sim a gente já pode salvar o código e copiar essa div aqui do modal, que é o que a gente vai colocar ali dentro agora. Tá, onde que eu vou colocar esse código do modal? Vou colocar ele dentro do evento onFooter. Aqui a gente já tem o código que é o que a gente fez na aula passada, né? Que eu comentei com vocês que quem assistiu sabe. Então esse aqui é o código, eu não vou mexer em nada, vou só incrementar nele. Então aqui, depois do PHP sendo fechado, eu vou colar aquele código lá que a gente copiou. Vou selecionar, vou dar um Shift Tab para ele dar uma indentada. Vou vir aqui na div do modal e alterar o nome também, já que eu alterei lá no botão. Então, modal traço status. Beleza, aqui a gente tem o header, que é o cabeçalho do modal, o corpo do modal, que é o modal body, e a gente tem o footer, que é o rodapé do modal. Tá? Mas eu não vou mexer nisso aqui ainda, eu vou executar para que vocês possam ver funcionando. Executei. Já atualizou aqui, cliquei no botão pago, ele abriu para mim o modal. Então aqui eu tenho o header, como eu falei para vocês, que é o cabeçalho, o corpo e o rodapé. Tá? Então vou clicar no pendente, que também vai abrir o modal. Qualquer botãozinho aqui que eu clicar, ele vai abrir o modal para mim, tá? Porque eu defini lá o ID do modal dentro do botão, beleza? Então vamos fazer o seguinte agora, vamos começar a dar uma estilizada nesse modal.
primeira coisa que eu vou fazer é mudar aqui. Em vez de chamar modal header, eu vou chamar o cabeçalho de atenção. E no body, nós vamos colocar o seguinte: deseja alterar o status deste título. Então, a gente fez uma pergunta e a gente vai precisar colocar dois botões aqui, então, né? Um botãozinho de sim e um botãozinho de não. Então, vamos fazer o seguinte agora. Eu vou voltar lá nos botões do Bootstrap, botões, e vou fazer o seguinte. Vou pegar um ahref, porque a gente vai fazer aqui, ó, quando a gente criar um botãozinho, notem que todos os 4 aqui são botões, né? Só que o primeiro link, ele é um href, ó. O segundo, ele é um botão. O terceiro e o 4 são inputs, tá? Então, esse primeiro aqui é o que a gente vai usar. Ah, poderia usar um botão, Camila? Poderia, mas o código JavaScript ia ficar diferente. Então, eu preferi usar o href, porque como eu vou chamar uma outra aplicação quando eu clicar no botão, então eu prefiro usar um href, que é um link, tá? A gente vai estar criando um link com uma estilização do botão. Então, eu vou copiar isso aqui. Opa, acho que eu já copiei. Mas vou copiar de novo e vou colar aqui, ó. Então, a gente tem agora um link e um botão. Esse botão aqui eu não vou mexer em nada, tá? Na verdade, eu vou só mudar o nome, colocar não, e vou mudar aqui a classe dele, que ele está default. Então, o default ele vai trazer este botão aqui. E eu não quero que ele traga o default, eu quero que ele traga um danger. Então, eu vou trocar só a classe dele. Em vez de ser btn default, vai ser um btn danger. Vou trocar também o tamanho do botão, que ele está um tamanho grande, eu vou colocar esse tamanho aqui, o pequenininho, né? Que foi o que a gente usou lá no botão da consulta. Então, adicionei aqui, beleza. Agora, aqui no link, a gente vai fazer o quê? Aqui a gente vai colocar sim, vai ser um botãozinho sim e outro não. No btn info, a gente vai trocar a cor também. Vai ser um verde. A gente poderia até colocar um azul, tá? Mas vou colocar um verde, porque assim é para a pessoa saber que ela está fazendo uma coisa boa ali, que ela está aprovando e tal. Então, btn success, eu vou adicionar essa classe aqui também. Ok. Aqui não tem a questão de aspas simples ou aspas duplas, porque a gente não está colocando dentro de nada no PHP, tá? A gente está só fazendo isso dentro do próprio HTML. Então, aqui não tem muita diferença. Uma outra coisa que eu vou fazer aqui é adicionar uma outra classe, mas essa classe é uma classe que a gente está criando, não é uma classe do Bootstrap nem nada. A gente está criando essa classe para quê? Porque a gente possa depois atualizar esse link aqui através da classe, tá? Então, eu vou criar uma classe aqui chamada btn enviar ID. Depois, mais pra frente, vocês vão entender o porquê, tá? Vou deixar só essa classe criada aqui. Deixa eu só dar uma tirada nesses códigos aqui, que eu tô achando que tá ocupando muito espaço. Desnecessário. Ok, agora sim. Vou executar novamente. A gente vê o tamanho lá, como é que vai ficar os botões. Então, eu já trouxe aqui, desejo alterar o status, botãozinho de sim e botãozinho de não. Vou fazer uma outra coisa aqui no modal, porque eu estou achando que esse tamanho de modal está muito grande também, é desnecessário. Então, aqui no modal a gente tem como ver um tamanho do modal grande ou pequeno, tá? Eu vou usar esse pequenininho aqui, porque eu acho que ele vai ficar mais adequado. Então, eu posso só acrescentar essa classe aqui, ó, modal SM. Lembrando que essa classe vai ser adicionada do lado da classe modal dialog. Então, eu vou vir aqui está a classe modal dialog, e vou colar. Agora sim, executo e ele vai já abrir para mim um modal pequenininho, não vai ser esse modal aqui grande. Tá? Mas isso fica a critério de vocês, tá? Então aqui a gente tem atenção, desejo alterar o status desse título. Se não quiser também colocar aqui atenção, ou quiser colocar um outro título, não tem problema. Ah, mas Camila, eu quero fazer o seguinte, quero colocar essa mensagem aqui ali em cima para ficar maior e deixo só o X e o botãozinho de sim. Olha, é só você mexer no código que vai ser tranquilo, tá? Por exemplo, tira esse título daqui, coloca aqui em cima, aí ele vai ficar... Deixa eu até comentar aqui pra gente ver como é que vai ficar. Ó. Tem gente que acha melhor, né? Pra não ter uma mensagem em cima, uma mensagem embaixo e dois botões.
Então aqui, ó, cliquei no pago, ele trouxe para mim, ó, deseja alterar o status desse título? Aí tem os botõezinhos. Logicamente, se você for usar assim, você vai ter que apagar esse buddy aqui, né? No caso, tirar esse código aqui para não ficar esse espaço em branco. E também aumentar o tamanho do modal, que eu botei pequeno por causa da frase estava pequena, né? Então, você vai ter que deixar o modal já maior. Mas vamos voltar como estava antes. Vou botar aqui o atenção de novo. Ok. Então, aqui a gente já tem o modal abrindo em todos os botões com o sim e o não. Então, se eu clico no sim, por enquanto ele não está fazendo nada, e o não ele fecha, assim como o X também vai fechar. Agora, a gente vai fazer o seguinte. Quando eu clicar no sim, eu quero que eu vá lá num blank, que eu até já tenho o blank criado aqui, se eu não me engano, já o blank altera status. Quando eu clicar no sim, eu vou vir nesse blank aqui, vou pegar o ID da linha que eu cliquei, vou pegar o status atual, vou alterar no banco de dados e vou retornar para essa minha consulta. Tá? Então, a gente vai fazer exatamente isso agora. A primeira coisa que a gente vai fazer é o seguinte: como que a gente vai pegar esse ID da linha? Bom, existem várias formas de fazer isso, tá? Eu achei uma forma mais fácil de fazer e tal, que não precisa usar JavaScript nem nada para você ficar indo em linha por linha para pegar o ID. Então, eu vou fazer como? Aqui na minha grid, no evento onRecord, eu vou fazer o seguinte: eu vou diminuir aqui para que a gente possa acrescentar e ficar melhor de enxergar. Bom, agora a gente vai fazer o seguinte: a gente vai criar um ID nesses botões. Então, eu vou colocar aqui ID igual aspas simples. A mesma coisa no de baixo, ID igual aspas simples. E a gente vai criar um ID para esse botão. Só que como é que a gente vai fazer para criar o ID? Como eu já falei antes, em alguns outros vídeos, e muitas pessoas hoje já sabem, o ID ele é único. Ele é como se fosse um código-chave primário. Você não pode repetir ele em outros lugares, tá? Então, se eu definir um ID para esse botão, ele só pode ser utilizado neste botão. Então, a gente vai fazer o seguinte: o meu ID do botão, ele vai me passar que informação? Eu vou pedir para ele passar a informação seguinte. Vou fazer um comentário aqui, vou acrescentar ID, traço e um número, digamos que seja 3. Ah, mas por que isso? O texto é só para, digamos que encher linguiça, tá? Então, vou colocar aqui ID e um traço. A mesma coisa no de baixo, ID e um traço. Agora, nós vamos concatenar com o campo ID. Então, vou fazer o seguinte. Como é que eu estou iniciando com aspas duplas, eu vou fechar aspas duplas para eu poder concatenar com PHP e depois abrir aspas duplas de novo. Aqui, eu vou colocar o campo ID. Opa, coloquei fora. ID. E aqui a mesma coisa, fecha aspas duplas, ponto, ponto, para eu concatenar um campo ali no meio do ponto, e abre aspas duplas de novo. E aqui eu coloco ID. Então, o que vai acontecer? Cada botão deste daqui criado, ele vai ter um ID. E esse ID vai conter o número da linha, ou seja, o código do título, digamos assim. Tá? Eu vou executar aqui para que vocês vejam para que vocês vejam na prática como é que funciona. Vou tirar esse comentário aqui e vou executar. Pronto. Vou inspecionar elemento para mostrar para vocês. Vamos lá. Vou pegar o botão aqui, número 1, primeiro botão. Vamos ver o que ele vai trazer para a gente. Vou jogar para baixo, não fica melhor. Ó, o primeiro botão, a gente inspeciona elemento. Olha o que ele traz para a gente. ID traço 1. Se eu pegar o último botão, ele tem que me trazer ID traço 7. Então, ele trouxe ID traço 7. Se eu pegar o terceiro botão, ele vai me trazer ID traço 3. Ou seja, o número final, o último número, é o código da minha linha. Tanto que, se eu vier aqui e colocar para exibir o código da minha linha, ó, o ID, se eu colocar para exibir o ID, ele vai me trazer também. Então, vamos ver aqui. Ó.
Coloquei para exibir o ID, tá? Então vamos fazer o seguinte, para vocês não terem dúvidas. Eu vou deletar o ID 6. Vou vir aqui e vou excluir ele. Então a gente não tem mais o ID 6. A gente tem 1, 2, 3, 4, 5 e 7. Deixa ele atualizar aqui. Ó, a gente tem então 1, 2, 3, 4, 5 e 7. Vamos ver como é que vão estar os botões. Deixa eu só jogar mais para baixo aqui. Vou pegar aqui o primeiro botão. ID 1. Tá bem aqui no cantinho, ó. ID 1. Vou pegar o botão 5. ID 5. E agora eu vou pegar o botão 7. E ele tá ID 7. Tá? Então ele não pega o número da linha, ele pega o código ID. Tanto que a gente pode concatenar também aqui outros valores se a gente quiser, tá? Então, por exemplo, se eu quiser passar aqui no OnRecord, eu estou passando só o ID. Eu poderia passar ID, poderia passar o status aqui dentro mesmo, poderia passar o valor, a data de vencimento. E aí, como que eu vou fazer? Bom, eu não vou falar para vocês como que vocês vão fazer, porque eu quero que vocês pensem um pouco como é que funciona, tá? Aqui eu já dei a charada para vocês de como passar informação no próprio ID. Mais para frente vocês vão entender como pegar essa informação e como desmembrar a informação. Então vocês vão já ter a criatividade para caso vocês queiram passar mais informações dentro do ID, saber como desmembrar essas informações, tá? Então eu não vou falar para vocês, vou deixar que vocês pensem. Então vamos fazer o seguinte, aqui eu já tenho o ID, beleza? Vamos fazer o que agora? Vou voltar lá no meu evento onFooter e vou começar a mexer no meu JavaScript. Vou fazer o seguinte, como aqui eu começo o código lá da minha outra aplicação, antes dele eu vou começar o código do botão. Ah, poderia começar depois, lá no final, para não me enredar, não me bananar e tal? Pode começar, não tem problema. Ó, posso começar aqui, ó, só que daí eu tenho que saber exatamente onde que eu vou começar, né? Notem que aqui a minha chave tá abrindo aqui e tá fechando aqui, então eu tenho que começar logicamente embaixo aqui. Tá, então aqui, começar aqui, ou aqui em cima, antes do clique do checkbox lá que a gente tinha feito. Então, começar aqui. A gente vai começar aqui em cima, tá? Para ficar mais fácil da gente enxergar junto com o modal. Primeiro, a gente vai fazer o seguinte. Quando eu clicar no botão pago ou pendente, ele vai pegar algumas informações para mim. Então, eu vou fazer o seguinte. Cifrão, abre e fecha parênteses, abre e fecha aspas duplas, ponto. E aí, a gente vai usar uma classe nesse botão pago ou pendente. A gente vai criar essa classe aqui. Por quê? Porque essas classes aqui a gente vai ter em vários lugares, tá? Então eu preciso criar uma classe específica para esse botão aqui de pago ou pendente. Ah, por que não pode ser um ID? Porque o ID ele não pode repetir nos botões. Então a gente precisa criar uma classe que a gente sabe que ela vai repetir, mas vai ser só nos botões de status. Então eu vou criar aqui btn, vou chamar de status mesmo. btn status, vou copiar e vou colar aqui embaixo. Voltando lá no onFooter, eu vou utilizar essa mesma classe para utilizar o clique. Então, quando eu clicar no botão status, clique, abre e fecha parênteses, ponto e vírgula. Eu vou executar uma função. Que função é esta? Primeira coisa que eu vou fazer é pegar o ID da linha que eu estou clicando. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou criar uma variável chamada ID, e vou pegar o ID desse mesmo botão que eu estou clicando. Como que eu vou fazer isso? Cifrão, abre e fecha parênteses, ponto, attr, ID. Então, eu estou pegando o atributo ID, o valor do atributo ID. Ah, mas eu vou pegar isso de onde? This. Ou seja, eu vou pegar essa informação deste botão que está sendo clicado. Então, aqui eu já tenho o ID. Tanto que, se eu der um alert neste ID, ele vai mostrar pra gente o ID do botão que eu estou clicando. Vou executar de novo. Executou. Cliquei no primeiro botão, ID 1, e aí ele abre o modal. Cliquei no quinto botão, ID 5, e aí ele abre o modal. E assim vai. Agora a gente vai fazer o quê? Agora a gente vai pegar o status, porque esse status a gente vai jogar para dentro do Blend depois e verificar se está pendente ou pago para poder fazer a alteração.
Vou apagar esse alert aqui e vou criar uma variável chamada status. Vou pegar este status como cifrão, this também, porque eu vou pegar o status do mesmo botão, ponto, text. Por quê? Porque eu quero pegar o texto de dentro do botão. Então, eu vou utilizar text. Pega deste item acima aqui o texto. Ok, então a gente já tem. Não vou dar um alert, tá? Porque vocês já sabem como é que vai trazer a informação, então eu não preciso dar o alert novamente. Depois, eu vou criar o link, que é o link que vai ocupar este espaço aqui. No momento a gente tem um sustenido, tá? Ou seja, ele não faz nada quando clica. Ó, a gente clica, ele não faz nada. Então a gente vai criar agora o link que vai substituir este sustenido aqui, esse famoso jogo da velha, tá? Então como é que a gente vai fazer? Bom, a gente vai criar o link da Blank, obviamente. Então a gente vai aspas duplas, ponto, barra. Vou pegar aqui o nome da Blank e vou colar aqui, ponto, barra, a pasta da Blank, o arquivo da blank.php, e aí eu vou colocar um ponto de interrogação. Por quê? Porque a gente vai começar a concatenar os valores que a gente pegou aqui em cima. Tá? Então, eu vou fazer o quê? O primeiro valor que eu vou passar é o status. Então, status, sinal de igual, fecha aspas duplas, e aí eu vou usar o sinal de mais, que é para concatenar dentro do JavaScript, e vou passar a variável que a gente criou aqui em cima. Então, sinal de mais, no meio do sinal de mais, a gente vai usar a variável status. Depois eu preciso passar o ID, então vou abrir aspas duplas de novo, vou colocar o E comercial, que no caso seria status e ID. Então, e ID, sinal de igual, fecha aspas duplas, sinalzinho de mais para concatenar com a variável ID. E depois eu coloco um ponto e vírgula. Não preciso colocar o sinal de mais de novo, nem abrir e fechar aspas duplas só para fechar aqui. Como eu vou terminar com uma variável JavaScript, eu posso só dar uma concatenação com essa variável no final. Tá? Então, aqui eu já tenho o link. Vamos fazer o seguinte agora. Já tendo o ID, já tendo o status e já passando as informações para o link dentro dessa variável aqui, a gente vai atualizar este href aqui. Como? Cifrão. A gente vai pegar agora essa classe aqui que a gente tinha criado antes, né? Que eu falei para vocês que ia ser a classe que vai enviar o ID. Então, vou nesta classe aqui. Como é uma classe, a gente coloca o ponto. Nesta classe, eu vou atribuir um href. Então, href link. O que eu estou fazendo aqui? ATT, a gente atribui um atributo ou a gente pega um atributo, tá? Então, aqui no caso, eu estou dizendo que neste botão, nesta classe aqui, eu estou atribuindo o href definido aqui em cima, que é o link. Fazendo isso daqui, a gente já vai ter o botãozinho sim funcionando. Ele vai jogar lá para dentro da Blank. Vamos fazer o seguinte aqui na Blank. Vou adicionar um echo para que a gente possa ver que já está indo para a Blank. Vou gerar e vou executar aqui a consulta de novo. Executei a consulta. Atualizou, beleza. Cliquei no primeiro item, no pago, sim. Ele foi lá para o meu Blank e deu um hello humano. Se eu clicar aqui no 4, no sim, ele foi lá para o meu Blank hello humano. Tá, então a gente precisa fazer o que agora? A gente precisa ir dentro da Blank e pegar estas informações que está sendo passada aqui em cima. Ó. Vou clicar de novo pendente, sim. Então ele foi lá para o meu Blank, no caminho que eu defini, Blank, passando o status pendente e o ID, ID-4. Então, agora a gente vai tratar essas informações. Vou fazer o seguinte. Primeiro, eu vou receber a variável status. Deixa eu só atualizar aqui, porque ele deu um bugzinho ali. Criei uma variável chamada status. Posso até criar outros nomes, né? Não tem importância. Essa variável status vai receber o quê? Como a gente está passando por método de get, que é pelo próprio link, eu vou receber por link, tá? Então, get, vou receber pelo método get, entre aspas simples, a variável status, que é a variável que está aqui, né? Status. Depois eu vou receber o meu ID, que é praticamente a mesma coisa, só vou mudar o nome ali de dentro, que vai ser ID. Fazendo isso eu já tenho as informações, então posso colocar aqui echo
status recebe a variável status, traço, não vou botar traço, vou botar uma barra, id recebe id. Vou gerar e vou mandar atualizar aqui. Não vou nem voltar na consulta, vou atualizar essa aplicação que está aberta direto. Atualizei, já trouxe aqui para mim, ó, status pendente, id traz 4, exatamente o que está aqui. A gente precisa fazer o que então? Tratar esse id, por quê? Porque essas 3 primeiras iniciais aqui eu não vou utilizar, eu vou utilizar só o final. Ah, mas como que eu vou pegar só o número final, Camila? Vamos fazer o seguinte, vou apagar esse eco, não vou utilizar mais. Vou criar uma variável chamada posições. Essa variável vai receber o explode. O explode, eu vou explodir ele pelo hífen. Então, dentro da minha string id, onde tiver um hífen, eu vou colocar um br, como se fosse uma quebra. Então, onde tiver um if, um tracinho, um hífen, eu vou colocar uma quebra. Então, eu vou explodir pelo hífen e eu vou explodir na variável id. Então, agora aqui, quando eu dou um explode, eu praticamente criei um array dentro da variável posições. Então, para eu pegar esse valor, por exemplo, ele vai me trazer isso daqui, ó. Posições 0 é igual a id e posições 1 é igual a 3 ou 4, acho que é 4 que está ali, é igual a 4. Então, isso daqui vai transformar nisso daqui, ó. Essa posição 0 vai guardar o valor id, a posições 1 vai guardar o valor do número. Então, o que a gente vai usar é essa variável aqui, posições 1. Vou apagar isso aqui e vou fazer o seguinte. Então, o id vai receber um novo valor, que é posições 1. Vou dar um eco só no id para que vocês possam ver. Vou gerar aqui. Agora ele vai me trazer aqui só o número 4. E eu já tenho, então, o id da linha que eu cliquei. Então, isso daqui é uma lógica que pode ser utilizada em vários códigos, tá? Se você tiver uma mente aberta, você vai conseguir adicionar essa lógica aqui do explode em vários códigos. Inclusive o que eu falei para vocês de passar várias informações dentro do id. Aí você só tem que criar uma lógica para que você consiga desmembrar essas informações e transformar tudo num array. Tá? Então, feito isso aqui, eu vou fazer agora o if para eu poder alterar no meu banco de dados. Então, vamos fazer o seguinte. Se a minha variável status, vou fazer assim, ó, vou criar aqui mais um parênteses. Então, se não for vazia a minha variável status, e se a minha variável status for igual a pendente, eu quero dar um eco alterar para pago. Então, se a minha variável for pendente, altera para pago. Se não for pendente, obviamente vai ser pago, então altera para pendente. Vou gerar e atualizar de novo. Gerou, vou atualizar aqui. Então, ele veio como pendente, mandei alterar para pago. Agora eu vou executar a consulta para a gente ver essa função aí funcionando. Estou no pago, cliquei no sim, pendente. Vou voltar lá, estou no pendente, cliquei no sim, pago. Agora a gente vai fazer essa modificação no banco de dados. Vou fazer o seguinte, no blank altera status, vou colocar aqui um sc exec SQL. Deixa eu vir aqui no meu SQL Builder para eu pegar o update certinho. Títulos, porque aqui ele vai me trazer um select. Vou pegar todos os valores mesmo, vou mandar executar. Ok, só para eu poder... Opa, deu erro? Por que deu erro? Por causa do nome da tabela que estava entre aspas duplas. Beleza. Vou apagar isso aqui então e vou alterar pelo que eu quero, que é um update
na tabela 001 underline títulos, setando no campo status um valor onde o ID, que é esse ID aqui, onde o ID for igual a um valor. Então, vou copiar isso aqui, vou lá dentro do Blank e vou colar aqui dentro do meu SQL. O status vai ser alterado quando for pendente. Ele vai ser alterado para pago. Pago, no caso, ele é -1, então aspas simples, -1. E o ID, onde for igual a o ID aqui em cima. Como é número, eu não preciso colocar aspas simples, posso colocar só a variável. E essa mesma coisa vai acontecer aqui embaixo. Porém, em vez de ser -1, vai ser 0. Depois disso aqui, o meu banco já vai estar atualizando, tá? O que eu vou fazer agora é o seguinte, acrescentar um scredir para que depois da atualização eu retorne para minha consulta rapidinho, sem precisar clicar em nenhum botão. Então, alterou, voltou para a consulta. Vou gerar o código fonte, deixa eu fechar esse SQL Builder. Vou fechar aqui a geração e vou executar minha grid títulos novamente. Então, vamos aos testes finais agora. Primeiro registro, deixa eu ocultar aqui o ID, para vocês verem que o ID não interfere em nada estando habilitado ou não. Então, primeiro registro, habilitei aqui o ID, vamos lá no primeiro registro agora. Cliquei no pago, sim, alterou para pendente. Vou lá no último, está pendente, cliquei no sim, alterou para pago. No água, está pendente, cliquei no sim, alterou para pago. Tá? Então assim vai, já está fazendo alteração, a soma continua acontecendo, sem nenhum problema, não interferiu em nada. Tá? O modal aqui da edição também continua aparecendo. Então aqui o nosso modal a gente já tem ele funcionando, perfeito, bonitinho, sem nenhum erro. Uma coisa que pode estar acontecendo aqui, acho que não vai estar na verdade, ele não está acontecendo porque o Kicksearch não está habilitado. Mas geralmente quando a gente usa os links do Bootstrap dentro da consulta, a gente tem um pequeno conflito entre o Kicksearch e o link do JS do Bootstrap. Então sempre que você estiver utilizando o Bootstrap na consulta, é bom você tirar o Kicksearch, tá? Para não dar esse conflito. Agora se for uma coisa muito importante, aí você já vai ter que achar uma forma de não dar esse conflito aí. Então vou fazer o seguinte, uma coisa também que é importante a gente fazer é tirar esse JavaScript daqui do onReader e colocar ele lá no footer. É aconselhado a gente sempre utilizar o JavaScript, o jQuery, no rodapé do site ao invés de utilizar no cabeçalho, tá? Então coloquei aqui, salvei, isso não vai mudar em nada no meu código, é só uma mudança de link para que fique de forma correta e não dê problemas futuramente. Aqui já está ok. Eu quero mostrar uma coisa para vocês também, que é o seguinte. Aqui, como vocês podem ver, eu estou abrindo o meu modal de edição lá embaixo, né? Não sei, até nem sei porque que ele está abrindo assim, mas eu posso dar uma arrumada nele aqui rapidinho. Vou inspecionar elemento, vou vir aqui olhar porque que ele está abrindo lá embaixo. iframe. Opa, acho que é aqui no window. Ele está me trazendo um top de 50, eu vou colocar 10%, ele já vai trazer para cima. Deixa eu copiar isso daqui. Vou ali dentro da consulta rapidinho, dou um script init, fecho o PHP, abro o PHP de novo e inicio aqui o meu style. TB window. Aqui eu vou colocar top 10% e um important. Beleza, fazendo isso aqui, então o meu modal agora ele vai abrir aqui em cima. Isso daqui não é o que eu quero mostrar, tá? Mas eu estou arrumando para que vocês possam visualizar melhor. Vou abrir aqui o modal de novo. Beleza, já vai abrir aqui em cima, ok. Uma coisa que eu quero mostrar para vocês é o seguinte também. Muita gente eu vi que já usa, mas tem pessoas que ainda não sabem, tá? Então, um cliente me solicitou um tempo atrás, eu achei bacana e eu vou compartilhar com vocês também. Que é essa questão aqui do fundo do modal do script case. Tem gente que usa a imagem de fundo nas telas, então quando ele abre um modal em cima de uma aplicação, fica aquela imagem de fundo da aplicação junto com a imagem de fundo do modal, fica feio demais. Então uma coisa que você pode fazer, para não ficar esse fundo cinza aqui inclusive também, é tirar essa cor de fundo, e tirar a cor de fundo do modal. Então como que a gente pode fazer isso aqui?
No iframe, a gente precisa tirar a borda. Cadê? Que ele vai estar com uma borda. Aqui no TB Window. Ele tem um background branco, eu posso colocar um background transparente. Aqui eu não sei o que aconteceu, deixa eu dar um F5 aqui para atualizar. Vou de novo lá. Opa! Abri aqui um modalzinho, peguei o seletor, vou aqui no fundo, vou aqui na minha div antes do iframe, vou tirar a borda já de cara, border style none. Isso aqui eu preciso copiar e colar lá dentro da consulta, tá? Isso daqui ainda não é consulta. Quando for dentro do iframe, aí eu vou ter que fazer direto no formulário. Então, por enquanto que é dentro da consulta, eu posso copiar e colar aqui. Então, tirei a borda, vou tirar essa cor de fundo branco e vou colocar transparente. Aqui na consulta até não vai dar muita diferença. A diferença vai ser quando a gente for mexer ali no formulário. Então, aqui tá suave. Isso aqui tá bom, já resolveu bastante coisa. O que eu vou fazer agora é ir lá no meu formulário. Aqui, deixa eu só copiar esse important, colocar no final dos outros dois. Salvar a aplicação. Vou abrir aqui o meu formulário títulos, que é esse formulário que está abrindo aqui, e vou tirar dele essa cor de fundo aqui que não está legal. Então, na classe SC Form Page, a gente tem uma cor cinza, eu vou colocar transparente. Já notem que já deu uma diferença, tá? Só que a gente precisa, obviamente, colocar aqui dentro essa estilização. Então, no load, eu vou até copiar aqui do grid títulos para não precisar abrir e fechar a tag ali de novo. Vou só apagar isso aqui e colar o do formulário, que é este daqui. Vou copiar aqui e colar aqui dentro. Tenho que fechar as chaves que eu abri. Vou tirar também aqui no SC Form Border, que é essa classe aqui, eu vou tirar também a borda, vou colocar none. Border radius, isso aqui eu vou deixar, não vou mexer em nada, vou tirar só a borda mesmo. Então, border style. Vou colar aqui embaixo, tenho que pegar essa classe aqui, que é a classe da borda. Colei aqui embaixo e aqui eu fechei as chaves. Vou colocar um important também. Então, important. Aqui embaixo a mesma coisa. Important. Ponto e vírgula. Vou mandar gerar. Beleza, agora eu já posso fechar aqui. Fecho o formulário. Vou fechar essa blank também. E vou mandar executar aqui a minha consulta mais uma vez. Vamos ver agora o formulário abrindo aqui, ó. Olha que bonitinho, fica bem melhor, né? Sem aquele cinza de fundo, só abrindo o formulário mesmo. Isso daqui não interfere em nada, tá? Se eu quiser criar um novo aqui, um título, sei lá, tá, vou chamar de notebook, data de vencimento 20/3/2017, valor 2.800, status pago, incluir. Ele continua com a mesma utilização. Vou sair daqui, ele volta para lá, inclui notebook com o botãozinho pago. Quando eu clico, mando alterar, ele vai para o pendente. Quando eu venho aqui também, mando visualizar outra quantidade, notem que ele não fica processando, tá? Agora, se você tiver aqui um quick search, alguma coisa, ele pode ser que ele fique aquele processando chato que mostra na consulta, mas sem o quick search ele não mostra nada, tá? Não dá nenhum erro. Bom, eu acho que no vídeo de hoje era isso. Eu espero que eu tenha saciado a dívida que eu estava com vocês sobre esse modal do Bootstrap dentro do Script Case. Agora vai da imaginação de vocês criar esse modalzinho aqui, colocar esse modal aonde vocês acharem melhor, porque vocês já sabem como que faz isso, como que eu posso passar as informações para a Blank, vai executar o código do modal e tal, parará. Então tudo isso vocês já sabem, agora vai da imaginação de vocês e da necessidade de vocês para criar as próximas coisas. Se você gostou do vídeo, curte aí embaixo para ajudar, tá, no canal, se inscreve. Até o próximo vídeo e muito obrigada pela atenção.